É o seguinte, essa é a segunda semana que eu tô fazendo isso e agora eu vi um pouquinho mais de conteúdo do que da última vez. Começando por física, onde eu estudei ondulatória. O princípio fundamental da ondulatória diz que a velocidade vai ser igual ao comprimento de onda vezes a frequência. E frequência é o número de vezes que aquela onda se repete em um determinado período de tempo. O que também pode ser representado por frequência é igual a 1 sobre o período, sendo o período o tempo gasto numa oscilação completa daquela onda. A frequência é medida em Hertz, que equivale a uma oscilação por segundo. E 1 Hz é igual a 60 rotações por minuto. E na ondulatória, a gente tem alguns princípios. A difração de uma onda é a capacidade dela de contornar algum obstáculo que está no meio da propagação dela. E se ela for atravessar uma fenda, quanto mais próximo for o tamanho dessa fenda com o tamanho do comprimento da onda, maior vai ser a dispersão dela na hora que ela for difratada. A luz quase não sofre difração por causa disso. A velocidade dela é muito alta e o comprimento de onda minúsculo. Então é difícil de fazer uma fenda do tamanho do comprimento de onda da luz. Além disso, a gente tem a polarização, que é quando você filtra uma das dimensões da onda. Uma onda tridimensional se propaga em vários sentidos. Uma onda que se propaga na vertical ia passar de boa se tivesse uma porta estreita desse jeito aqui, em pé. Mas uma onda horizontal ia ser barrada. Quando você polariza alguma coisa, você vai barrar uma das direções da onda. Então a onda vertical passa, mas a horizontal não. E é esse princípio que funciona nos óculos 3D, por exemplo. O filme tá passando a luz vermelha e a azul. E o seu óculos tem um filtro vermelho de cá e um azul de cá. Ou seja, a luz de uma cor entra de cá e a outra de lá. Separa a luz, filtra ela, polariza ela. E aí a gente tem a ressonância, que é quando você excita uma onda e ela começa a absorver mais energia. A onda é uma oscilação, né? Que nem um pêndulo, que nem um balanço. Se uma pessoa tá oscilando pra cá em um balanço, e aí ela começa a balançar as pernas pra frente, quando vai pra frente, e pra trás, quando vai pra trás, ela começa a se movimentar no ritmo daquele balanço. Ela entra em ressonância com a oscilação daquele balanço. É isso que acontece com as ondas. Se você cantar no tom exatamente perfeito de uma taça, você vai entrar em sintonia com a vibração dos átomos daquela taça. Ela vai oscilar com mais energia e vai quebrar. E falando em vibração de átomo, vamos logo pra química. Que o assunto dessa vez foi o NOx. O NOx vai ser a carga dos átomos na hora que eles estão fazendo uma ligação. Na hora que o sódio está fazendo uma ligação com o cloro, aqueles elétrons da camada de valência dele vai pro cloro. Então o sódio vai ficar com uma carga positiva de +1 e o cloro com uma carga negativa de -1. Esse vai ser o NOx deles. Quando essa ligação for covalente, fica um pouquinho mais complicado, porque ninguém perdeu e ninguém ganhou elétrons de verdade. Eles estão compartilhando os mesmos elétrons, mas ninguém perdeu, ninguém ganhou carga. Então, isso vai ser baseado na eletronegatividade dos átomos. Na ligação dos átomos de uma molécula de água, o oxigênio está compartilhando 2 elétrons com 2 hidrogênios. O oxigênio faz parte do que eu gosto de chamar de jantadores de elétrons, que é um grupo de átomos que não perdoam um elétron quando eles vê. Atrai mesmo, ó, suga. Então, naquela ligação da molécula de água, o oxigênio ele não tem uma carga real, mas ele tá dando uma chupada, ele tá dando uma atraída naqueles elétrons compartilhados do hidrogênio, que faz com que a carga dele seja um pouquinho mais negativa. Por isso, o NOx dele vai ser -2 e o dos hidrogênios vai ser +1. Se você juntar um elemento com o outro, não tem diferença de eletronegatividade entre eles. Então, o NOx dele também vai ser 0. E da mesma forma que o NOx de substâncias simples vai sempre ser 0, o NOx de algumas substâncias vai sempre ser a mesma coisa dependendo da situação. O NOx dos metais alcalinos vai ser sempre +1. Já o dos metais alcalinos terrosos vai ser sempre +2. O da prata, o do zinco vai ser sempre +2. O do alumínio vai ser sempre +3. E o hidrogênio vai ser sempre mais ou menos 1. Além disso, tem uns que não vai ser sempre. Tipo, os halogênios, a carga deles vai ser -1. Mas só se eles estiverem à direita da fórmula. O do oxigênio vai ser -2 à direita da fórmula. Tem preferência por calcular o NOx das pessoas com base no princípio. O princípio de que no final, a soma das cargas tem que sempre dar 0. Porque pensa comigo, pro sódio ter ficado com uma carga +1, tem que ser perdido um elétron. O cloro teve que ganhar esse elétron. +1, -1 dá 0. Então reações onde uma coisa oxida a outra são reações de oxirredução. Oxidar de dar e reduzir de receber. Você pode usar o NOx dos elementos para balancear uma reação de oxirredução. Você vai escrever o NOx dos elementos que você sabe que é sempre a mesma coisa. Se você não tiver certeza, calcula pelo negócio da soma da 0. Se o NOx aumentou, significa que o negócio oxidou. Se o NOx diminuiu, o negócio reduziu. Daí você pega o elemento que oxidou ou reduziu e faz o tanto de carga que ele variou vezes o maior índice que aquele átomo tiver na reação. Aí você simplifica e coloca o resultado dos que oxidaram como o número de mol dos que reduziram e os que reduziram como o número de mol dos que oxidaram. Vamos agora para biologia. A cor dos seus olhos, do seu cabelo, da sua pele, seu tipo sanguíneo são as suas características fisiológicas. E tudo isso está escrito e determinado lá no seu DNA. Parte do seu DNA que controla essas coisas e determina que tipo de pessoa que você vai ser é chamado de
gene. O outro pedaço é o DNA não codificante. Ele serve para dar estabilidade pro DNA e para apoiar bastante o gene. E pro gene controlar que tipo de característica você vai ser, ele tem que produzir a proteína que corresponde àquela característica. Só que o DNA sozinho não é capaz de produzir as proteínas. O gene só tem nele escrito a informação do que é para fazer. Ele vai precisar de empregados que peguem a informação dele e façam o trabalho acontecer. Esses empregados vão ser os RNA. O DNA escreve numa folhinha tudo que o RNA precisa fazer e passar para proteína. Esse processo é chamado de transcrição. Então, o RNA mensageiro, que é o que pode sair e entrar do núcleo, ele pega essa informação e leva lá pro ribossomo. Essa informação é constituída de letras chamadas bases nitrogenadas, purinas A e G e pirimidinas C, A, U e C. Essas bases nitrogenadas estão agrupadas de 3 em 3 e o nome disso é códon. Quando elas chegam no ribossomo, o RNA transportador vai trazer para elas uma chavinha que encaixa ali, chamada de anticódon, que vai completar as letras com um parzinho delas. O par do G é o C, o par do C é o G, o par do A é o T e o U, o par do T e o U é o A. Vai ser transportado o anticódon correspondente ao códon e assim as proteínas vão sendo formadas. Mas o que muda é o cariótipo. O cariótipo da espécie humana é formado por 23 pares de cromossomos, sendo que o último par é o cromossomo sexual e os outros 22 pares são cromossomos autossômicos. Os alelos dos cromossomos são as variações entre genes. Existem um pedaço de um cromossomo que codifica a cor de cabelo marrom e o outro pedaço de cromossomo codifica o cabelo ruivo, mas os dois codificam cabelos, por isso eles são alelos. E um alelo é mais forte do que o outro, um é dominante sobre o outro, porque o que prevalece é a característica do alelo dominante. Genótipo é o conjunto dos seus alelos que codifica as suas características. Fenótipos são as suas características manifestadas propriamente. Daí a gente tem a primeira lei de Mendel, que fala mais ou menos assim: se uma pessoa tem dois alelos, um alelo azão e um alelo azinho, metade dos gametas que se reproduzir vai ser azão e minha outra metade vai ser azinho. Os nossos alelos estão agrupados em pares, sendo que um vem do pai e o outro vem da mãe. E essa coisa hereditária é representada em um heredograma, onde uma característica específica que é passada de geração a geração vai ser representada com a bolinha ou quadradinho pintado. Para você saber quais são os alelos do povo, só olhando qual foi a característica sendo passada, você vai primeiramente tentar encontrar dois pais iguais que tiveram filhos diferentes. Porque se isso aconteceu, é porque o filho herdou só a característica recessiva dos pais. Se tivesse herdado uma característica dominante, ele ia ser da mesma cor. E se os dois pais fossem recessivos, o moleque não tinha como ser dominante. Quando você estiver na dúvida e quer saber quais são os alelos do filho de um pai e de uma mãe, do um com o outro, você faz uma tabela, coloca aqui o alelo 1 do pai, o alelo 1 da mãe, o alelo 1 do pai, o outro aqui da mãe, e assim você vai poder calcular uma probabilidade das opções de filhos que vão ser gerados. Lembrando que a probabilidade de ocorrer um evento A é igual a esse evento A dividido por todas as possibilidades possíveis de acontecer. E a gente tem algumas propriedades da probabilidade. Por exemplo, se no enunciado estiver falando alguma coisa relacionada com um E, a probabilidade de nascer um filho que seja menina e ruiva vai ser a probabilidade de nascer menina vezes a probabilidade de nascer ruiva. E se tiver ou no enunciado, você vai somar as coisas de subtrair da intersecção entre elas. Se for a probabilidade de nascer uma menina ou um ruivo, independente do sexo, vai ser a probabilidade de nascerem meninas mais a probabilidade de nascerem ruivos menos a probabilidade de nascer uma menina ruiva. A gente tem uns casos específicos aí de alelos com dominância incompleta, quando a característica ela é dominante mais ou menos. Tem também o caso da codominância, onde a dominância manifesta junto com outra coisa. E pra finalizar, a gente tem a física com um pouquinho de elétrica. Na elétrica, se você pegar uma carga positiva e botar ela num campo também positivo, vai ter uma força elétrica que vai afastar essa carga positiva uma da outra. Quando uma força move um negócio, isso é chamado de trabalho. E o trabalho é igual a força versus a distância. Quando essa carga ainda estava perto da outra carga positiva, nela tinha uma energia potencial, que era uma vontade danada de se afastar daquela carga positiva, e que foi diminuindo quando ela foi se afastando. Teve uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial é chamada de volt. Essa voltagem vai ser igual ao trabalho dividido pela carga da carga, em unidade de Joule por Coulomb. O trabalho está relacionado à força. É a força igual a carga vezes o campo elétrico. E em um campo elétrico uniforme, o campo elétrico não varia. Ou seja, força também não varia. Como os negócios aí é tudo constante, depois que você fazer umas magias da fórmula da força com o campo elétrico, você chegar à conclusão de que a voltagem é igual ao campo elétrico vezes a distância que a carga percorreu. Já se for em um campo criado por uma carga pontual, a força não é constante. E vai dar muito trabalho calcular o trabalho desse negócio que varia em decorrer da extensão do negócio, não é? E por isso, você só aceita que a fórmula é igual a K0 vezes a carga dividido pela distância. Como a voltagem é a diferença de potencial de um ponto para o outro, para você saber a energia potencial, é só você pegar a energia potencial de um ponto só vezes a carga do elemento que está se deslocando. A fórmula da energia potencial elétrica vai ser carga pontual vezes K0 vezes carga do campo dividido pela distância. Lembrando que K0 é igual a 9 vezes 10 elevado a 9, hein? E é com base nessa energia potencial criada pela posição de uma carga em um campo que são criadas
criadas as correntes elétricas. E a corrente elétrica nada mais é do que um sistema onde você vai criando energia potencial, depois transformando em energia cinética várias e várias vezes, vindo de um polo ao outro, geralmente do polo positivo para o polo negativo, que é o que tem maior potencial. Isso pode acontecer em um sentido único ou em um sentido alternado. Acabou.